Se você trabalha ainda com Microsoft Project Online e não se preocupou ainda, está na hora de se preocupar. O Project Online vai se encerrar e não é só assim, ninguém vai poder mais mexer, eu consigo acessar o histórico de versão. Não, esse histórico de versão não vai ficar mais acessível. Documentação de projeto, o cronograma do projeto, problemas, riscos, parte toda auxiliar de projeto, tudo vai ficar inacessível. Muito cuidado em relação a isso. Eu vi um vídeo recentemente de um consultor falando que seria migração automática para o Planner. Não, a Microsoft não vai migrar para o Planner automaticamente. Esse histórico vai ser perdido porque não vai ficar mais acessível. Essa é a informação que a Microsoft passou e muito cuidado em relação a isso. Dia 30 de setembro isso acaba. Então a gente precisa fazer essa migração antes. A MLPro é especialista nisso e pode ajudar vocês. Eu vou mostrar um pouco como a gente faz e como é que vocês podem fazer essa migração. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais do que o normal e vou mostrar menos tela, porque é um grande problema isso. A Microsoft vai descontinuar o Project Online, o pessoal não está, eu vejo as pessoas às vezes não preocupadas o tanto que deveria estar preocupado. Existe um risco de compliance muito grande nas empresas, onde você vai perder informação e não vai ter como recuperar essa informação. Então, cuidado em relação a isso. Se você não fez nada, corre atrás, entre em contato com a gente, que a gente pode entender o ambiente de vocês, migrar e trazer uma solução bem madura. A MLPro vem trabalhando nisso e a gente conseguiu uma solução muito interessante. Então, vamos lá, eu vou mostrar um pouco disso, mas vou mostrar também como é que você pode fazer mesmo sem a MLPro. Como é que a gente pode trabalhar em cima disso. Primeiro ponto importante é que, deixa eu mostrar um pouco de slide, fica mais claro. Aqui a gente montou eu mostrei algumas vezes, você já viu, mas assim, acho que ele é bem rico ali. A gente tem algumas opções do Project Online, 30 de setembro ele termina, foi dia 5 de setembro do ano passado, de 2025, que a Microsoft anunciou, a gente avisou isso, avisou para os clientes, foi o primeiro momento ali, depois avisou o YouTube que isso seria descontinuado, e daí a gente tem algumas soluções. Uma delas indo para Project Server, a MLPro não implementa mais Project Server, ele causa muito problema, então a ideia é não implantar, não seguir esse caminho, a gente não recomenda e está ficando muito apertado o prazo, então a gente não vem implantando mais. Então está muito apertado para implantar um Project Server, que é exatamente Project Online, só que na versão ali onde eu tenho que instalar um servidor, uma estrutura para a empresa. Detalhe, isto custa caro. Tá? Vamos dizer assim que o custo operacional do Project Online vai aumentar 5, 10 vezes. É esperado que isso aconteça. É muito mais caro e sem grandes vantagens. Só que a MLPro tem uma solução bem interessante, que é o PSA Easy, para solucionar isso aqui. Eu vou mostrar um pouco disso, mas eu vou mostrar principalmente o que vai ser perdido agora. Né? Acho que o foco principal do vídeo é mostrar o que vai acontecer no dia 30 de setembro, porque as pessoas não entenderam isso. E qual a consequência disso? O que vai ser perdido? Então, entrando aqui, a gente vai entrar no PWA. Quando eu entro no PWA, deixa eu pegar o meu de teste aqui para ficar claro isso. Quando a gente tem um endereço aqui, a gente vai ter um endereço aqui, ó, que a partir de sites, esse aqui é o PWA meu. Tá? É um ambiente de teste meu, de apresentação antigo, mas agora ficou antigo, porque agora a gente tem o novo, tudo. Mas a gente tem aqui, e a partir desse endereço, tudo será perdido. Então assim, mas e o site SharePoint? Eu tenho listas aqui, tenho documentações aqui, eu não vou conseguir mais acessar? A Microsoft disse que não. Eu consultei a Microsoft diversas vezes, inclusive eu não acho que faz sentido, mas a posição dela não vai ter mais acesso. Estou ansioso para o dia 30 de setembro, quero ver se eles vão retirar mesmo isso, porque assim, é meio estranho, ele poderia retirar só a funcionalidade de Project Online, eu questionei isso, e eles continuam falando, não, vai ser desligado tudo, então a gente está falando que toda a funcionalidade, relatórios vinculados a isso, listas que estão vinculadas a isso, eu não vou ter mais acesso. Então eu não vou ter mais acesso, inclusive, aos sites de projeto. Então, como é que eu enxergo o site SharePoint faz parte de um site de projeto ou é um site SharePoint à parte, que não tem nada a ver com o PWA? Um jeito fácil de enxergar isso é quando está com o endereço aqui, ó. Eu mostrei que é Easy20, estava aqui. Em seguida, você vai ter aqui o endereço do site de projeto. Se esse endereço, site de projeto, estiver dentro do PWA, que seria isso,
automaticamente você não vai conseguir mais acessar ele, ele não vai ficar mais acessível. A documentação que está vinculada a ele não vai mais acessar. Aqui, a documentação. Se eu tiver documentação, né? Aqui não tem, mas se eu colocar um documento aqui, ó, olha o roteiro do vídeo aqui que eu estou fazendo. Eu sempre monto o roteiro, tudo certinho, bonitinho, para seguir um pouco e não ficar muito perdido no vídeo, né? É sempre interessante. Então eu coloco aqui, estou colocando o documento, ele carrega aqui, o SharePoint continua funcionando. Não vai ser desabilitado o SharePoint como ferramenta. Só que o SharePoint que está dentro do PWA, que é esse aqui vai ser perdido. Ah, mas se tiver, por exemplo, a gente tem intranet da ML Pro lá, e essa intranet não é um SharePoint PWA. Então ele vai continuar lá. Ele vai continuar, porque ele não tem PWA ali dentro. Ok? Então seria bem isso. Ele está carregando aqui, então assim que carregar ele vai aparecer aqui o documento. Tudo bem? Hoje ele não está muito. Eu fiz um vídeo anterior agora, hoje eu tirei para fazer vídeo. A ferramenta não está muito amigável aqui. Inclusive, acho que ela não carregou. E outra coisa, tudo no PWA está sendo descomissionado aos poucos. Então, o que acontece? Às vezes é esperado dar mais erro mesmo. Tá? Então, isso pode ser um dos erros que está dando ali, eu não estou usando, então é bem difícil saber até isso. Mas dos clientes, tem cliente reclamando de um erro ou outro, o que está acontecendo e não está conseguindo fazer uma atividade ou outra, é bem nesse sentido. Por exemplo, aqui pode ser que esteja já nesse descomissionamento e não está conseguindo carregar documento. Pode ser isso. Tá? Então, bem por aí. Mas o SharePoint normal está carregando documento, eu consigo trabalhar, mas não do PWA. A gente não está mais trabalhando com o PWA, site de projeto, porque a gente agora tem o PSA Easy e a gente trabalha lá, que é a nova ferramenta. Essa aqui seria a versão 2, tá? A versão 2 do Easy, que a gente vem melhorando. Agora a gente está na versão 5 já. Então o que acontece? A gente pega e pode migrar, vou sair. Então essa parte é a parte perdida. Como é que soluciona isso? Migrando para algum lugar. Você pode migrar para Planner e o processo de migração não é simples, porque o Planner não é a mesma ferramenta. Então não vai ter ferramenta que vai migrar automaticamente, ou mesmo vai migrar aquele SharePoint, aquela documentação automaticamente. A ML Pro tem ferramentas para isso, a gente tem ferramentas de automações para isso, e a gente pode pegar e trabalhar, e a gente pode, com a ML Pro, continuar utilizando o Project. Então a gente migra isso aqui para um cronograma com Project ainda, continua trabalhando com Project, ou mesmo trabalhando com Planner, se for o caso. Mas sempre essa migração para Planner, ela é muito complexa, perde-se dado, tem uma série de problemas, a gente não recomenda na maioria dos grandes clientes. Grande cliente normalmente não migra para Planner. Grande cliente permanece no Project ou vai para outra ferramenta que seja, mas não vai para Planner, tá? Planner não atende grandes projetos. Projetos ágeis atende de forma interessante. Projetos de grande porte não atende. Então a gente continua trabalhando com o Project, continua trabalhando com a ferramenta, ela é bem interessante e a gente pode trabalhar aqui clicando na ferramenta. Então está na versão 5, tá vendo? A gente vem atualizando isso aí. E agora a gente tem um aplicativo. Esse aplicativo é instalado no ambiente do cliente, é bem interessante esse aplicativo, então tem todo o compliance, todas as regras de segurança, tudo de grandes empresas, já validei isso com empresas que levam segurança muito a sério, tá? Farmacêuticas ou mesmo até empresas de TI validaram essa ferramenta da gente, esse produto, a gente instala ele no Azure de vocês e automaticamente a gente tem a possibilidade de continuar com o cronograma em Project. Então eu tenho aqui o Project, posso publicar esse cronograma, ele vai trabalhar, então eu posso abrir ele aqui, né? Também abrir o Project, abrir ele no desktop, trabalhar com esse cronograma em Project. Então não vai alterar isso, é a grande parte interessante. Fechou ele, salvou, publicou ele, automaticamente ele vai para relatórios aqui. Então tudo isso no ambiente do cliente, da gente, e com uma segurança extrema. Então fiquei bem feliz com a versão que a gente conseguiu montar aqui, que foi bem madura e por a gente ter uma quantidade grande de profissionais desenvolvendo, tem uma área só para desenvolvimento desse tipo de aplicativo, eles estão desenvolvendo e estão melhorando a cada dia. Então tem outro vídeo até falando que a gente tem um ambiente híbrido, pode ter outras ferramentas que a gente deve integrar de cronograma,
PSA Easy, ele é uma ferramenta que integra com vários produtos, com Project, com Planner, com o Project misturado com Planner de forma híbrida, tá ok? É o seguinte, a gente consegue fazer uma extensão de prazo para os nossos clientes. Então, se você for nosso cliente, a gente já falou isso, a gente falou para todos os clientes ali, mas se não for o cliente, se tornar cliente da gente, a gente pode até pensar em estender o prazo ali, não é garantido. A ML Pro já conseguiu de alguns clientes, conseguiu da própria ML Pro, só que tem que olhar caso a caso. A gente tem que passar um projeto de migração ali, tudo, e avisar que não vai dar tempo, então a gente consegue um novo prazo para o início do ano que vem, tá? Mas não é um prazo muito longo e tem que migrar até aquela data. Isso que a Microsoft vem dizendo. Tem um documento que ela apresenta quando a gente consegue a extensão de prazo, então é bem por aí, tá ok? Então me diz aí, você já migrou o seu Project Online? Ainda não? Tá, já tem um processo de migração, migrou para outra ferramenta, acontece, né? Então, o que você está achando dela? Migrou para Planner, o que está achando? Fala um pouquinho do que está acontecendo ali. E se não te fez nada, fala com a gente que a gente pode ajudar, tá ok? Então, entrou no site da ML Pro, se você entrar aqui, você vai ter como clicar aqui e falar com a gente. Então, rapidinho você marca uma reunião, de 1 a 2 dias, normalmente a gente já consegue, eu mesmo marcar reunião com vocês, falar com vocês e trazer uma solução para vocês, porque isso é muito urgente, tá ok? Então, sem mais demora, vamos para o próximo vídeo. Valeu, até mais!